Não quer botar aquele apoiozinho aqui? Precisa não. Uma boquinha baixa bem aí? Não quer não? Não. Já Esses comecei aqui. recolhes. Comecei aqui, tá tudo bem. Obrigada. Eu tô ao vivo. Tá? Desculpa, gente. Boa tarde. Estamos começando aqui esse projeto. E é uma alegria enorme. Oi, oi. As pessoas estão chegando e já já a gente vai conversar então com a nossa convidada de hoje. Ah, ela já chegou, que bom. Fica aí, vou acenar de volta. Muito bem. Então, eu me chamo Marisa e queria dizer que é um prazer enorme poder estar aqui conversando com vocês, trocando ideias, falando sobre a arte do bordado. Esse projeto ele nasce muito da minha necessidade mesmo de interagir. Estamos todos em quarentena e acredito que assim como para mim tem sido bastante difícil esse isolamento, mas ao mesmo tempo a arte, né, e nesse caso aqui específico o bordar, tem sido uma válvula, uma luz, um lugar, né, em que eu me sinto bem. E é esse o sentimento que eu gostaria de emanar com vocês. Fio às 5 em pontos, está começando e eu vou então já, antes de chamar, né, a nossa convidada, eu queria esclarecer a vocês que a proposta é que façamos essa live todos os dias. São muitas bordadeiras, são muitas pessoas interessantes para conversar, para conhecer, né? E essa minha inquietação também de estar com essa necessidade de troca, né, com pessoas afins, pessoas que eu não conheço, mas adoraria conhecer. Então isso se faz muito presente para mim nesse momento. E aí, por isso, a opção de fazermos todos os dias. Quem puder estar vai ser maravilhoso. Quem não puder, e depois eu vou salvar e aí assiste depois. Quem não puder também vai estar emanando essa energia para o mundo e isso para mim já basta, né? Eu acho que cada um tem o seu lugarzinho ao sol. E eu espero encontrar junto com vocês um cadinho, né? Um cadinho para a gente espalhar arte e poesia por aí. Estou muito contente, as pessoas estão chegando, os amigos, e isso é bom porque nos fortalece, né? Principalmente nesses momentos difíceis. E eu queria esclarecer que eu fiz a primeira live e foi muito interessante. Nós conversamos com a Taliene, do Boi da Floresta. Eu fiz várias anotações de tudo que ela falou e para mim foi um momento de grande aprendizagem, né? Ouvir o que eles estão fazendo. Para quem não viu, tá gravado, né, a nossa conversa sobre os bordados do Boi da Floresta. Quem não conhece, né, que quiser conhecer, nas redes sociais é só colocar Boi da Floresta que vai aparecer. E eu asseguro a vocês que vale a pena conhecer esse projeto. E aí começamos na terça-feira com a Taliene. A ideia era a gente fazer quarta, quintas e seguir. Mas, infelizmente, a minha madrinha, ela veio a falecer e isso foi um baque emocional muito grande para mim, para minha família. E eu, então, não tive forças de fazer as lives e dar prosseguimento. E então eu interrompi por 3 dias e agora estou voltando devagarzinho, né? Pensando com muito amor nessa tia, madrinha que virou estrela. E essa live então é dedicada à minha madrinha, ela se chamava Nice e foi uma pessoa muito importante que cuidou de mim
Uma das coisas que eu lembro também é que a minha tia, ela costurava e era muito interessante ver a minha tia costurando, né? E também na casa dela era sempre, eu lembro que tinha muitos crochê. Crochê era uma coisa que tinha muito, assim, era tudo com biquinho, tudo com. Então, com certeza, essa minha tia, ela ajudou a formar, né, o meu olhar estético, né, para as questões manuais, né, para a arte, para toda essa sensibilidade que a gente busca hoje. Então, é, agora então, tia Anice, né, mãe saudosa tia Anice, vai para sempre ficar com a gente, para sempre. E então eu vou chamar a nossa convidada e deixar ela se apresentar e, enfim, desenvolver a nossa. Tô aprendendo, né? Como é que faz? Tem um jeito mais fácil de chamar, mas também eu tenho que achá-la aqui. Ah, tá. Peraí, só um minuto, tá, gente? Sigo Vitor. Chamar. Isso, pronto, achei. E aí eu tô convidando e ela vai entrar. Então, para quem chegou agora, ei, querida! Coisa rica, coisa boa. Menina, quanta coisa, Já tá, né, amiga? já tá valendo? Tá valendo, tá valendo. Nós Já aqui, começou o nós aqui. bordado? Começou tudo, tudo começa agora. Tá, Uma que boa ótimo. tarde. Todo mundo está Que bom. ouvindo bem, é bom a gente ter esse retorno, né? Já que a gente só Sim. escuta uma a outra, se está todo mundo ouvindo bem, né? Se está todo mundo vendo, se está bom. Eu tô te vendo super linda. Eu nunca fiz uma live, mas eu vivo, eu tô viva. A live sou eu. Então, É vamos a lá, vamos se própria. encontrar. Vamos encontrar esse lugar, né? Ó, as pessoas estão Você. dizendo que está ótimo. Ah, tá. Bem, você que começa, você que Sim, dá a sim. linha. É, vou dar a linha para Pipa, né? Coisa boa, né? Então, primeiro eu queria te agradecer, minha amiga, de estar aqui, né? A gente se conheceu tem pouco tempo, mas a gente sentiu essa afinidade grande, né? E depois chegou a questão do. Primeiro chegou a música, né? Através da Déia Trancoso, grande cantora, amiga, Sim. compositora, maravilhosa. Quem não conhece, né? Fica aqui a dica. E depois chegou o bordado, né? E aí, enfim, eu acho que foi esse cruzamento de poesia. Esse projeto, né? Fio às 5 em pontos, é, é para a gente trocar ideias, né? Para eu poder imergir cada vez mais nesse universo do bordado, mas pensando numa perspectiva coletiva, né? De conhecer pessoas, de trocar. Nada melhor, né, do que você aprender um ponto novo, de que você vê um bordado bonito, de você ouvir uma história, né, de uma bordadeira, enfim. Então, assim, que a gente possa navegar. É uma coisa, uma conversa informal mesmo, não tem uma regra, né, a ser seguida, mas como a gente, nós somos pessoas que acreditamos na força da palavra, né, na tessitura das histórias, seria bom, Sim. né, a gente sempre começar por aí, pelo seu nome, de onde você fala, de onde você vem, né, falar um pouquinho dessa tua trajetória, que a gente está aqui para te ouvir e aprender, né? Então é isso. Soltei a pipa aí. Pode voar. Vamos lá. Eu queria lhe agradecer também por esse convite, Marisa, porque lhe conheci por Dea, uma poeta, uma mágica, uma bruxa das palavras, dos sons e dos fios, invisíveis dos sons. E depois lhe conheci
mas no Instituto Marielle Franco, né? Onde você propôs aquela ação, estou aqui com o meu bordado que eu Um fiz. bordado para Marielle. Mostra pra gente. Começa aí já, E então, aí, mostrando. e Deixa eu aí ver esse como bordado ficou. tem. É que vai ficar ao contrário, né? Mas está escrito Marielle, grande, e sua força sentimos de longe. Então, como sou uma bordadeira que não sou da terra do Rio Mostra de de novo, Janeiro, sou de mostra de novo. Ah, Marielle, sua força sentimos de longe, é a é frase que você porque escolheu. vai ficar o contrário, né? E aí eu lhe conheci mais nesse dia dessa ação para bordar e agradeço pelo convite, né? Porque cheguei no Rio de Janeiro faz 2 anos, eu sou do sertão, minha família é sertaneja, do sertão da Paraíba. O meu nome é Edisita Sigo Viva. Eu sou uma bordadeira em diáspora, né? Não sou dessa terra onde estou tecendo meus fios, mas estou aqui no Rio, conhecendo pessoas, trocando. Me encantei muito quando fui na sua casa e vi seus bordados, as delicadezas das frases bordadas nas roupas. Eu gosto muito de bordar a palavra, é a coisa que eu mais gosto. Eu não sou assim uma bordadeira do bastidor, né? Eu até uso o bastidor, mas eu gosto de bordar em tecido, assim. Então eu faço umas, umas- uns enquadramentos assim. Esse foi um bordado que eu fiz, chama Mão de Parteira, para homenagear as parteiras, porque são mulheres que trazem a Lindo, vida, né, sim. ao mundo. E aí, É uma bolsinha? não, é um quadro, Ah, é um é um quadro. quadrinho. E Sim. atrás tem a Sigo Viva, que é minha meu trabalho, como eu chamo, Seu né? trabalho que a gente vai desenvolver daqui a pouco. Então essa sou eu, Edisita. Não aprendi a bordar muito formalmente, eu aprendi a bordar. Estou aprendendo sempre, né? Mas aprendi com minha mãe, ela chama Maria Luísa. Ela é a pessoa com que eu mais aprendi coisas no mundo. Lindo E isso. ela fazia costura de mão, né? Ela fazia escama de Sim, peixe nas bainhas, ela fazia as casas, ela fazia, chuleava a roupa. Então, minha mãe era uma bordadeira de dentro das roupas. que Então foi com lindo. ela que eu aprendi a mexer com as mãos, assim, a mexer com Ficava pano, a olhando, mexer quando com criança, linha. ficava olhando. Até os 14 anos. Até os 14 anos eu observei muito minha mãe fazendo isso e meu pai mexendo na farinha e no pão e porque papai era padeiro. Então, Ai, talvez que venha lindo daí. isso. É, É a coisa mais que eu posso dizer de mim, já que estamos falando de quem trabalha com as mãos. Eu, eu aprendi com os meus pais a mexer com as mãos, a vida feita com as mãos, ao manual, ao fio, a magia que é mexer com os fios e criar coisas assim. Então eu aprendi com esses dois seres, José, papai, Zé Padeiro e minha mãe Maria Luísa. que lindo, lindo, Edisita. E esse seu nome, sabe a Meu história nome? dele? Quem escolheu? Eu vou tomar um chazinho. Tu preparou teu chá? Vou tomar Não um chazinho preparei enquanto não tu meu fala. chá, oi. Oh! Eu vou Mas tomar por nós parte duas. Tem mais alguém aí tomando um chá? Mais alguém que esteja ouvindo a gente? Preparou um chazinho? Conta aí. Diga lá sobre o seu nome. O meu nome é Edzita, é um nome que eu escolhi para mim. É o diminutivo de Ed, porque meu nome é Edinalda. E é isso. É Ed. Ed, Ed. Edzita, Edzinha, Então, seu Edzita nome é Edinaldo. Senhorinha. Bonito nome também. Só que se você me chamar por Edinalda, eu vou dizer, hã?
Ah, nem lembro mais. Tá só na certidão, né? Essa coisa do nome Pois é isso. é muito forte, né? E E quando a Sigo gente Viva é o meu. adota, Sim, pode falar, Marisa. eu ia completar, só que quando a gente adota um outro nome, né? Isso realmente porque a gente também tem muitas camadas, né? Então esses nomes eles também vão preenchendo e vão mostrando essas camadas das quais nós somos feitas em determinadas fases da nossa vida, né? Então tem muito a ver com a Sim, identificação, né? Eu acho que o nome tem muito a ver com a identificação. Se você se identifica, com o que você se identifica, né? E aí essas palavras vão bordando, eu acho, né? A nossa personalidade. Mas bonito isso. Edizita é um nome interessante. eu fui É, batizada com ele, assim, pelo tempo, né? Pelos é, amigos, pelo. tempo E eu gosto de visita. sim, muito bom. E aí então vamos falar desse do seu trabalho, né? Vamos falar então do Sigo Viva, que também é um nome forte, né? Sigo Viva, sigamos, né? Vivamos. Sim, a Sigo Viva é um trabalho que ela sou eu, ela é a minha vida e quem eu encontro na vida, porque ela nasceu quando eu estava na universidade, eu comecei a costurar para as minhas amigas, a fazer. Primeiro para mim, eu fazia uma saia ali no chão do no chão mesmo cortando da minha casa e aí eu fui fazendo A faculdade bolsas, foi de quê? A bisacos. faculdade foi de quê? Oi? A Eu fiz faculdade foi de faculdade de, quê? eu fiz faculdade de comunicação social, eu sou jornalista de formação. Depois Aqui eu ou fiz lá? mestrado não, na UFRN. E depois eu estudei ciências sociais, fiz mestrado, e aí eu comecei essa coisa de mexer com as mãos, e aí para abordar mais um bocadinho para frente a conversa, a Sigo Viva surge dessa coisa de fazer coisas com as mãos, né? Eu fazia, as minhas amigas me encomendavam saias e eu fazia as saias, fazia muitos bisacos, né? Essas eco bags de hoje. Eu tenho 37 anos, né? Então, isso há 17 anos, 15 anos. E aí comecei há 10 anos a orientar o meu trabalho para o cuidado da menstruação. Então, eu costuro há 10 anos os absorventes, os paninhos para menstruação. E aí eu vou chegar no bordado, porque quero Sim, muito conversar sobre bordado. E aí o bordado ele chega e a Sigo Viva acontece também por meio do bordado, porque eu nunca deixei de bordar, assim. Eu sempre estou bordando e aí hoje eu tenho dois projetos e duas faces, né? Dois pontinhos, duas linhas da Sigo Viva, que é um projeto que chama Em Toda Mulher Lateja um Verbo, que é um projeto onde eu faço uma roda de bordados, né? De bordar, para que as mulheres se reúnam e elas possam bordar um verbo que dê força ao que ela quer ver vingar e florescer na terra. Então, para cada mulher, né? Dentro de cada mulher lateja um verbo, e esse verbo pode sustentar um sonho, ele pode ser algo que você quer curar. Então, eu já fiz algumas rodas de bordado, porque muito antes, eu fazia uma outra roda que chamava Ânima Florescer, onde eu falava sobre o feminino, a menstruação. A gente ficava juntas em roda, né? Sentava em roda e a magia da roda. E aí, nessa roda, eu também bordava. E começou aí, há muito tempo. Aí eu estou fazendo uma coisa isso que tem nos quanto fios. tempo? Isso tem quanto tempo? Essa primeira Essa, roda. essa primeira roda foi em 2012. Então, desde 2012 que eu estou, de diferentes formas, encontrando mulheres e convidando mulheres para fazer coisas manuais.
E você tem seja isso bordando. registrado? Você registrou, conseguiu registrar, Sim, eu tenho anotou? algumas fotos, Maravilha. tenho no meu Instagram, na minha página aí no Facebook que eu tenho, né? E aí é isso, a Sigo Viva ela tem esse projeto que primeiro foi Anima Florescer, depois ele foi ganhando a partir do que eu fui mudando e encontrando, aí agora tem essa, agora eu estou me encontrando junto com minha amiga Gabi Valente, aqui na Praça Paris, perto de casa. Então a gente fez 3, 4 rodas na Praça Paris, abertas para. Em dezembro a gente bordou como a gente bordaria 2009 e não esperava o que ia ser 2020. Então E 20. a última roda foi na Praça Paris antes de começar Uma pena que eu perdi essa roda, né? e aí é Mas vão ter isso. outras. Sim, quando tudo isso passar, quando a gente puder se encontrar, sentar. E aí a gente também foi lá no Instituto Marielle Franco bordar junto com você. Gabi estava lá com o filhinho dela, Reiki, e aí Lembro, estamos lembro. aí. Então a Sigo Viva é isso, ela convida as mulheres a estarem conectadas com as mãos, que as mãos são mágicas, elas nos conectam com o nosso ventre, com o nosso coração. E eu acredito nessa magia de fazer coisas com as mãos. Nossa, que bonito, bonito. É, vamos conversar aqui um pouquinho com as pessoas. Tem uma, a Ana Lúcia, psicomotricista, ela disse que está preparando uma receita enquanto escuta a gente. Olha que delícia. Que Vamos maravilha! esperar do que é, né? A Rosa Né? disse que estava comendo geleia de abacaxi com pimenta e biscoito. Ai, Rosa, tá faltando isso aqui para completar meu chazinho. Ah, é porque as Meu pessoas, você chazinho hoje perguntou, de vai. camomila, que é uma delícia, né? O que que você sabe da camomila? Eu? É, Ah, a alguém aí tem. camomila. Você que fala muito de menstruação, o que que. Nossa, a camomila é uma vovozinha, uma erva vovozinha que até crianças, né, podem tomar, né, pode um chazinho de camomila. Então ela é muito amor, muita traz a calma, né, traz a conexão com o É, nosso feminino, com o nosso cuidado. O camomila é colo. Eu tomo muito chá de camomila, mas eu gosto mais de chá de erva doce. você De gosta? É engraçado. cidreira. Para mim, eu gosto muito, muito mesmo de chá de camomila. A erva doce não é um chá assim de minha preferência. Eu tomo, claro, mas se eu puder escolher, eu vou sempre cambar lá para camomila e capim-cidreira. Tem uma fixação assim, Oh, capim-cidreira. muito bom, muito bom. Olha, voltando aqui, a Renata Bernardes disse que participou em abril do projeto Legal, a palavra bordada, oferecida pelo Museu da República. Renata, eu vou querer conversar com você, viu? Depois você pode me mandar mensagem. Eu tentei participar desse projeto, não sei porque eu não consegui. E aí tem muita gente amiga aqui, e que bom, né? A gente está Que bom. realmente conectando, né? Bem, você já fez essa Olha isso. introdução, que foi Sim. linda. Eu tenho certeza que muita gente vai te procurar, enfim, procurar conhecer melhor seu projeto, né? Eu queria que você voltasse a ele de novo daqui a pouco. Mas antes eu queria falar duas coisas. Primeiro que essa semana a gente está comemorando a Semana Mundial do Brincar. E eu acho que o Sim. bordado, ele é uma grande brincadeira, né? Assim, claro que tem aquele bordado muito, muito sério, né? Muito tradicional, tem aquele, né? Mas isso eu acho que ficou muito lá no passado, né? Eu acho que hoje o que a gente tenta buscar no bordado é esse lado lúdico, né? O colorido,
Não sei se você viu a live quarta-feira, ou ficou sabendo alguma coisa que foi comentada, mas a Taliene, que é lá do Boi da Floresta, né? Ela falando, é tão bonito quando ela descreve o que que é o bordado para ela, como é que ela, é, o que que é bordar aquele boi, entende? A vida, né? A vida que traz para o boi um bordado, né? Então, a ponto dela falar isso, né? Que sem bordado não tem boi, né? Sem bordado, Sim. esse boi não vai brincar, porque ele precisa estar lindo, enfeitado, colorido, bordado. Então foi muito forte. Se você quiser depois o depoimento dela, eu Tá sugiro que salva? você escute. Tá salvo, tá aí no Instagram, tá salvo. Massa. Então eu queria realçar isso, né? Que é a Semana Mundial do Brincar. Estamos todos confinados em casa, mas é, eu acho que a gente precisa ter sempre essa dimensão, né, do lúdico, e proteger a infância, né? Que a gente, enquanto educadora, quer dizer, sempre pensar que propostas, né, para esse mundo, ainda mais agora, depois, pós-pandemia, né? O que que a gente pode fazer para que esse mundo realmente seja um mundo que tenha uma aliança e um pacto muito forte para a infância. Então, eu queria saber se você tem algum projeto, se você já trabalhou com crianças, se você já fez alguma coisa, né, para a infância, ou, enfim, te ouvir um pouco sobre essa coisa da rua também, das ocupações das ruas, da ludicidade, né? Queria Uhum. te, te falar isso e pensar com você junto isso, né? Sim. Eu, eu acho que ficou um pouquinho sem eu lhe escutar, mas acho que pelo que eu entendi, assim, pela sua fala, né, a importância do brincar, do lúdico, né? Eu, graças à bênção da vida, eu trabalhei por 4 anos num projeto em Aracaju, Sergipe, numa escola chamada Curtindo o Coração. Lá foi um dos lugares que eu mais aprendi sobre infância, sobre brincar, sobre o cuidado das crianças, com a coordenação de Vilma, tia Vilma. E eu era a tia da tecelagem. Era assim que eu era conhecida, porque tinha uma influência, né? Um foco da antroposofia, e aí a gente trabalhava muito fio. E eu trabalhei muito ludicamente o bordado e a tecelagem, o fio com as crianças, entende? Assim, de diversas formas, eu aprendendo e elas me ensinando e eu ensinando a elas, porque lá nessa escolinha é só amor que eu sinto no meu coração por tudo que eu aprendi, sabe? Porque o fio, eu lembro que eu entregava assim, vou contar uma historinha, eu entreguei uma vez um monte de chumaço mesmo de algodão, do algodão mesmo da planta, porque na minha casa em Aracaju tinha algodão, né? E aí eu entreguei para todas as crianças uma florzinha de algodão, né? Uma bolinha. E dentro tinha as sementes. Elas tinham menos de 4 anos. Eu fazia essas experiências muito intuitivamente conversando com tia Vilma, com toda a parte pedagógica da escola, e as crianças iam tirando as sementinhas do algodão, sabe? E era incrível como essa coisa da mão, que eu depois fui aprender que é motricidade fina, né? Sim, Eu fazia tudo isso pela tecelagem. Então, assim, eu acredito que o fio, que tudo que envolve o fio, a lã, o tecer, é tão de nosso, sabe? É tão de nosso corpo, como a gente está agora, e já esteve de diferentes formas, que é muito mágico brincar com fio, né? Brincar com tecido. O tecido é uma mãe, né? Ele acalenta, o fio, ele, para mim, eu gosto muito de dizer que eu bordo para eternizar o mundo, né? Eu não sei se você me perguntou, né, dizendo que
essa moça, que eu não sou boa de lembrar nome, do boi, disse que sem um bordado o boi não vive, né? Então, É. pelo bordado, ela eterniza o boi, né? Ela faz com que o boi se torne eterno na brincadeira. Eu já pude ir em São Luís e ver um boi de perto, o boi de Maracanã bordado. Então, realmente, Nossa, do Maracanã, que incrível. Salve, mestre Humberto. salve, Salve todos salve. os mestres, né? Então, para mim, eu acho que para você também, para as bordadeiras aí, o brincar Ah, com é uma bordado loucura, é uma loucura. é eternizar o mundo, sabe? É eternizar aquilo que você quer que se realize, assim. Tipo, eu lembro que quando começou a pandemia, que eu comecei a abordar algumas coisas todos os dias, que eu olhei para minha casa e disse, o que é que eu tenho aqui para oferecer ao mundo? Então eu tenho mãos, eu tenho panos e eu tenho linhas. E aí eu comecei a abordar e colocar aqui nesse negócio do Instagram, né, no meu perfil. E aí eu comecei, aí foi surgindo, por exemplo, esse aqui, tipo que forma uma casinha de um retalho, tá escrito: Boa Romaria faz quem em sua casa está em paz. É E um aí eu ditado escutei popular, né? eu escutei muito da minha mãe, tipo, eu joguei na internet e as pessoas tinham afeto, porque eu estava dizendo pelo bordado um colo para quem estava em É, casa, né? Assim, sim. para que as pessoas é um jeito que eu encontrei que não é meu, mas que eu botei no bordado de dizer fique em casa, né? Então o bordado educa. O bordado o bordado realmente eu já abordei muitas coisas e me curei, ele é terapêutico, né, mesmo assim. Na Praça Paris a gente tava com essa ideia de bordar terapeuticamente, porque a roda, a moça está dizendo que essa frase minha avó sempre dizia, né? Então, assim, pelo bordado, eu ativo todas as vovozinhas que diziam e que as pessoas vão se lembrar das vovozinhas, entende? Então, não sei, é bonito isso, né? É mágico. Enfim. Tem mística, né? Eu acho que tem. Essa palavra foi bonita, essa palavra que você falou, eu ativo, né? O que que eu ativo, né? O que que eu lanço para o mundo, o que que eu deixo, né, para o mundo, e ao mesmo tempo o que que me alimenta. Eu acho que a gente está muito nessa sintonia, né? Como é que eu me alimento, como é que eu me curo através desse bordado, e ao mesmo tempo eu vou curando o entorno, né, tecendo essa rede de afetos. E aí então eu vou te mostrar então também um bordadinho. Sim, Esse por favor. Porque, como eu estava falando, né, essa coisa que você falou tão bem aí sobre o cuidado da infância, o lugar, né, da gente fazer essa aliança, esse pacto mesmo, né, por um mundo melhor através de uma infância que seja realmente respeitada, né, nenhuma criança menos, tanta violência que as crianças passam. E então tem um poema que eu até falei no outro, quando eu comecei a live, eu estava com esse pano aqui, eu não sei se tem alguém aqui que estava no primeiro dia, e eu estava começando a escrever, eu disse que tinha começado a, a escolher o pano, o tecido, as cores, e também a gente pode até conversar um pouco sobre isso, né? Como é que flui esse bordado, né? A ideia vem e porque comigo o exercício de bordar ele me dá um grande ensinamento, porque muitas das vezes, e talvez na maioria das vezes, é a própria agulha, a própria linha que determina o que ela quer, para onde ela quer ir, o que ela quer fazer, que movimento, que dobra, que cor, sabe? Então, vai me sugerindo, as ideias vão vindo, claro que eu penso, né? Eu fico pensando, durmo pensando, pesquiso, porque a gente tem acesso eu acho que todo mundo pesquisa, né? Mesmo quem não tem livro, que está lá no sertão olhando a natureza, isso é uma forma de pesquisar, né? Talvez a forma mais rica de pesquisar é você olhar uma rocha, olhar uma pedra, olhar um rio que passa, um peixe, a cor de um peixe.
Então, eu acredito que todo mundo que faz trabalho manual, todo mundo, todo artista, ele se está comprometido, né, com o seu fazer, ele está sempre pesquisando. E esse pesquisamento, digamos, nem sempre, ou muitas das vezes, ele é da vida, né? Ele não está dentro de academias, de escolas, de aulas, de oficinas, né? Então, eu comecei a pensar e eu acho que isso vem me acalmando, sabe? Principalmente em tempos de pandemia, em que você perdeu o controle de quase tudo que você fazia, você entende que esse controle era muito não era verdade, né? A gente se iludia que tinha esse controle, mas na verdade a gente não tem, a gente tem muito pouco controle sobre, sobre a gente, sobre o outro, sobre o mundo. Mas, de certa forma, isso Sim. também nos acalma, a gente saber que a gente tem um chão, também não dá para tirar o chão de tudo. Assim como como também não dá para tirar todos os nossos defeitos de tudo, como dizia Clarice Lispector, né? Respeite também os seus defeitinhos, porque se eles não prejudicam em grande escala ninguém, você também vai se curando aos poucos, né? Deixando a natureza também te lavar, te limpar, te curar. E, então eu gosto muito desse poema, que tem a ver com essa semana do brincar, que se chama Paraíso. Não sei se você conhece, é do José Paulo Paz. Não conheço. Não? É assim. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. Se esta mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde os pássaros vão morar? Se esse rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos em outra parte, porque os peixes moram aqui. Ah, se esse mundo fosse meu, eu faria tantas mudanças que isso aqui seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Eu acho incrível esse Eita! poema do José Paulo Gente, Paes, ela né? ainda ela borda, ela declama a poesia que borda. Ela Ela é, não brinca, sei não, ela Marisa, você. brinca, isso tudo é brincadeira. Então, Que aí eu linda! bordei, né? Bordei o poema, e aí fiquei pensando, né, no que imagem, porque é isso, né? A gente tem a palavra, a força da palavra, e tem a força da imagem, da linha, né? Dos contornos. E aí me veio muito as pinturas de Miró, né? Fiquei pensando assim, caramba, Miró, Miró acho que cai bem aqui, acho que cai bem. E aí eu estou lançando aqui ainda, não sei se vai dar para Não, ver, que essa, lindo. esse grande, né, pensar aí nessa coisa lúdica que é a pintura de Miró, né, para expressar essa necessidade da gente devolver a rua para as crianças, né? A gente não tem que tirar as crianças das ruas, a gente precisa, como o Tião Rocha, não sei se você conhece, um grande Sim, educador conheço. mineiro, né? Esse trabalho maravilhoso que ele faz lá em Minas, no interior, que a gente precisa devolver a rua para as crianças, né? A gente precisa que a rua de novo seja habitável para todos. Então esse carro precisa parar, essa árvore precisa estar ali para a criança brincar. Mas enfim, falando muito, Uhum. quero te ouvir mais, que você fala coisas belíssimas também. E aí acho que a gente podia falar dessa questão do feminino, né? Como é que é esse bordado de militância, né? De que lugar você acha que a gente pode continuar, não é, essa luta de empoderamento das mulheres? Qual o retorno que você já viu assim quando você estava lá com as mulheres bordando o seu verbo, né? Seu verbo. O verbo é uma coisa forte, né? Em princípio se fez o verbo. É. Nossa, é, as rodas de bordado assim, elas são primeiro muito bom de observar assim, as mulheres
se dispuser, né, terem a vontade, né, de estar em círculo. Então, as rodas e o bordado, eu tenho chamado bordado político, né? Os últimos bordados que eu tenho feito, eu tenho chamado de bordado político, que é esses trabalhos que eu tenho feito nos retalhos, enfim. Mas para o feminino, eu acho que a minha experiência, que é muito pouca em rodas para mulheres com bordado, primeiro eu, lá no início, 2012, eu bordava os, os úteros. Então eu comecei a bordar os úteros. E aí as mulheres sentavam em roda e bordavam seus próprios úteros. Então era uma coisa de bordar aí esse pé da barriga, essa matriz, esse caldeirão, o nome que a gente quiser chamar. E aí o que eu observo assim é que há mesmo essa mesma magia que você disse, né? Eu estou usando muita palavra magia, mas é a falta mesmo de falar assim, né? Para arrumar o pensamento, mas essa criatividade que acontece quando você quer manifestar pelo bordado, né? E aí tem uma ideia, escuta uma música, pensa numa pintura, vê a cor do pôr do sol e tal. As mulheres sentavam em roda e eu acho que tinha uma vontade de estar em roda, né? As mulheres sempre estiveram em rodas fazendo o que fosse, os afazeres, a, as cantigas que vinham, os rituais. Então, a roda é muito importante. Então, eu acho que trazendo para o bordado a roda, estar em roda era muito importante, assim, era uma coisa, uma medicina mesmo, um afago, uma vontade de estar ali, um círculo que acolhe, um colo. Eu chamo de medicina do redondo, né? Eu acredito que tudo que é redondo cura, o útero, a roda, o círculo, a lua, o sol, a própria terra. Então, o redondo tem muita força. Então, o feminino estava ali se curando só ali, né? Só se curando, não sei, mas ele estava ali acontecendo no redondo da roda. Aí depois eu fiquei querendo ativar mais politicamente esse bordado, né? O que é sentar e o que é bordar o útero. Então eu ativei o verbo, porque eu acho que uma vez eu estava passando por um processo muito forte de chorar muito, de sempre ter que chorar meu feminino e minha feminilidade. E aí eu atravessei a praça aqui, que quem está no Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro, ali da Cinelândia, né, que foi o primeiro lugar que eu fui no Rio de Janeiro depois que eu cheguei aqui. No dia que eu cheguei aqui, o primeiro lugar que eu fui foi lá, para o ato que estava acontecendo lá, enfim. Que aí eu atravessei a Cinelândia inteira chorando. E quanto mais eu chorava, mais eu me lembrava das carpideiras, né? Das senhoras que choram a morte e choram o destino daqueles que morreram, né? Encomendam. E aí eu chorei muito e eu chorava de soluçar e as pessoas olhavam para o meu rosto. E onde é que eu quero chegar com essa história? Às vezes eu faço uma história para poder dizer uma coisa simples, mas é como eu funciono. E aí eu chorava, eu cheguei em casa e ia ter uma roda, em toda mulher lateja um verbo. E eu bordei o verbo carpi, né? Que é de onde nasce a palavra carpideira. E eu bordar carpi foi muito potente, assim, porque a palavra foi se transformando. O C estava cheio de água, sabe? Assim, a linha tinha água. Eu fiz nó francês e os pontos, e o carpi tava denso, né? Forte, tinha muita água. Quando eu cheguei já no pé ali de carpi, eu já estava leve, eu já tinha chorado pelo bordado aquilo que eu estava querendo chorar, o que eu estava precisando chorar, o que meu coração estava precisando chorar. Então, eu acho que tem muitas, tem muitas possibilidades, tecnologias, ferramentas
de dar o pulo nisso que a gente, na nossa criatividade, né, que ela aconteça. Então, para mim é o bordado. Então, assim, eu não sei muito o que é pedagógico, assim, destacar, assim, isso é o que eu aprendi nas rodas. Eu aprendi que as mulheres são muito. A gente é fantástica, né? Na verdade. Então, a gente tem o poder. A deusa nunca dormiu. A gente sempre esteve fazendo revoluções. Então, sentar em roda e fazer o que seja. As mulheres da minha família fazem comida de milho, fazem canjica em roda, fazem filhóis em roda. Na família de Filhóis é o quê? vocês, Filhóis é o quê? filhóis é um bolinho de batata doce, Deve ser muito bom isso. que faz com mel e come com mel, assim, é um doce que se faz muito no sertão, se fazia mais. Então, o que eu quero dizer é que o que eu aprendi, digamos assim, para dizer agora, é o que eu aprendi em mim, é o que eu aprendi no meu corpo, é o que eu aprendi na minha existência. E eu conto a minha existência e convido as mulheres e me abro para, como eu estou fazendo aqui agora com você e com as pessoas, né, que a gente não vê muito, quem está vendo, é se abrir para isso, é acreditar que já é, às vezes, sabe? Que as coisas já estão e, e sentar em roda com mulheres é mais velho. É para usar uma metáfora para pegar com outro fio das suas conversas aqui, o boi era bezerro quando as mulheres já usavam o fio com Já muita criava, magia, né? né? Era Então, bezerrinho. era um Verdade. bezerro, assim, sabe? O boi. E você veja usar um boi todo bordado para contar o que eles contam, assim, é de muita beleza. O boi morre, o boi acorda. É uma mulher gestante que deseja a É, língua do boi. E você está entendendo que a mulher está ali o tempo todo? Ela pode não tá, não pode ser uma vaca. Não é uma vaca. ei, caiu um pouco aqui. Congelou um pouco, gente, de vocês. Congelou, foi? Fernanda, abaixa aí um pouquinho, amor. Congelou, caiu. É, caiu. Fernanda, abaixa aí um pouquinho, por favor, obrigada. É, caiu. Vamos ver se ela volta, né? Porque tava tão bonito, tão. Peraí, eu acho que ela vai voltar. Ah, tá. Chegou aqui. Vou te chamar. Chamar. Acho Oi, que ela tá gente. voltando. Ê! Voltou. Acontece, né? Ui, eu fui embora, não foi? Desculpa. Tu foi, mas voltou. É a força. Nossa, é a internet que não é muito boa, gente. Desculpe, Não, mas tá Marisa. indo bem, tá indo super bem. Isso acontece. Como eu te falei, a gente está em casa, né? Estamos em casa. Então, sem grandes pretensões, a não ser estar aqui. E, nossa, como eu tô gostando de ouvir suas histórias, saber de você. Nossa, é muito lindo. É, tem alguém aqui E aí eu. comentando. Ah, a Lola falou, a trama é ativada, como você diz, pela mulher, diz o poeta, por causa da mulher. Sempre, sempre, Lola. Deve ser muito bom fazer tudo em roda. Eu sempre dei aula em roda, viu? Agora não estou mais em sala de aula, mas durante anos, desde ou com criança pequena, com jovem, ou mesmo na faculdade, quando eu lecionava,
havia um grande estranhamento porque eu sempre trabalhava em roda. Aprendi assim com Paulo Freire. Como boa aluna, né, eu só sei estar se for em roda. Então eu vou te mostrar mais um bordado que tem a ver com isso que você falou. É um bordado que foi sendo gestado, né, a partir desse movimento circular, né, da ciranda, sabe? Tá dando para ver? Sim, sim, dá para ver sim. É Aí, que fica esse, o contrário, né? Fica espelhado, fica o porque contrário, fica espelhado, mas tá escrito feminismo é revolução. Esse ah, bordado eu começou a partir dessa frase, né? Essa frase me impactou, e aí eu, caramba, eu tenho que bordar isso, né? Tenho que, eu tenho que materializar isso, né? Feminismo é sim. revolução. Geralmente, quando eu vou para as passeatas, eu prendo aqui, boto uma camiseta e prendo aqui assim, né? E vou com ela e sigo, né? E prendo direitinho, com medo de cair, mas Hum. é como se fosse a minha bandeira, né? Esse bordado. E Nossa, lembrei do ah, primeiro bordado que eu fiz numa roupa. Foi a minha mostra aí. primeira. Eu não tenho, porque foi uma saia que a minha irmã costurou para mim. Ai, lá vai o celular caindo. Foi uma saia que a minha irmã costurou para mim e a gente bordou flores, assim. Mas depois ela bordou comigo isso. Mas aí depois eu bordei na minha camiseta da capoeira Angola. Bordei assim, capoeira Angola. Eu lembro, eu treinava capoeira Angola em Natal e essa foi. E hoje as camisetas são muito bordadas, né? Assim, no cantinho Não, perto do não. coração, né? E É. aí eu bordei ali mesmo, assim, muito sem saber, enfim. E aí tava lá bordado, capoeira Angola e é bom, né, ter uma coisa que a gente bordou e sair na rua É. e ter essa Ah, eu mágica como. adoro bordar minhas roupas, bordar uma roupa e dar de presente para alguém. Já bordei muita camiseta para criança, para menino, né? Eu boto o nome, boto um bichinho, alguma coisa. Criança Eu já bordei pequena muita, ama, né? eu já bordei muita fronha para recém-nascido, né? Os filhos das minhas amigas, eu bordava o nome. Que Então, lindo. eu bordava o nome Sempre essa porque coisa do mundo. eu gosto de bordar palavra, eu gosto de bordar palavra, assim. Esse trabalho que eu estou fazendo agora, né, que chama Tenho Mão, Tenho Pano e Tenho Linha, são basicamente palavras a partir do dia a dia que eu vou vivendo. E sei lá, posso mostrar uma, já mostrei que boa Mostra, Romaria faz, né? Mas adorei mostra mais essa aí. que eu bordei, que é esse retalho, né? Então, assim, é um retalho que eu, eu aproveito de outro corte das outras coisas que eu estou fazendo, e esse bordado diz: o capitalismo vai acabar, o capitalismo vai acabar e ainda não fiquei rica. Então, eu tô fazendo aí um humor, usando palavras do vocabulário sertanejo, da oralidade Uhum. sertaneja, para abordar politicamente o que me atravessa. Então, lembrando que você falou de sempre, sei lá, sempre ter chão, né? E eu bordei esse também quando saiu aí a história da política do nosso país, R$ 600. E para mim foi muito Nossa. forte bordar isso, porque eu me perguntava o que é isso, o que significa. Eu tentei quantificar isso em tudo que a gente precisa para viver, e é muito além disso, e não que a gente precise desse valor, e como sempre a gente e eu, né, estou aí transitando nesse valor, então foi muito forte bordar isso, né, do auxílio emergencial. E um outro que eu bordei foi
Esse aqui, assim, embora seja um assunto que valeria muitas lives e muita conversa e é muito complexo, mas eu quero partilhar porque me atravessou de um lugar da minha vida mesmo, assim, tudo atravessa sou eu, né? Enfim, não pode. E esse bordado aqui eu bordei recentemente, né? Porque no Rio de Janeiro foi assassinado um jovem de 14 anos enquanto ele estava em casa. E 14 anos foi a idade que eu saí da casa dos meus pais, né, para estudar em Natal, na capital. E aí eu fiquei pensando, o que é ter 14 anos? Quem é Dizita? Se lembra aí quando você tinha 14 anos. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu bordei assim. Com 14 anos, se tem tanto sonhos, se tem tanto sonho, um bucho cheio de sonho, a barriga cheia de sonho, a alma cheia de sonho. Porque minha alma, quando eu tinha 14 anos, ainda tem sonho hoje na minha barriga, no meu bucho. Mas com 14 anos eu tinha muito, sabe? Eu tinha muito sonho com 14 anos. E é louco pensar que aos 14 anos não é sonho que se leva no bucho. Enfim, e aí eu bordei esse, mais um mais alegre aí para fazer o equilíbrio. Eu bordei esse no dia do trabalho. Live é trabalho. Esse é um livrinho, são várias camadas de bordado. Então diz: live é trabalho, trabalho de um patrão só para um patrão só. Então é isso, para pensar as coisas. É isso. E aí outro que eu bordei foi esse aqui. Boletos vão continuar, vão deixar de ser altos. E aí, isso foi nos primeiros dias da pandemia, né? Enfim, eu estou vivendo outros processos agora, mas o bordado vem e eu não faço risco, sabe? Eu até risco para bordar. Você falou, né, Marisa? Que desenha e vai. Eu gosto muito desse processo dos bordados que você borda um dia, volta, né? Vai bordar outro. Eu bordo também assim, mas eu gosto de bordar para terminar, sabe? Eu gosto de bordar o que vem assim. E, e um dos bordados mais fortes que não está comigo agora, que uma amiga está na casa dela, que eu bordei, foi. Dizia assim: que o patriarcado se estrupie. Eu não sei se vocês sabem o que é se estrupiar, mas se estrupiar é se lascar, Se né? lascar todo, todo. A gente Se quer que esse estrupiar, patriarcado é, assim, se estrupiar, se lascar nas estruturas mesmo que ele já está se rompendo. E eu bordei isso num dia que eu estava andando aqui na Glória e estava segurando um tubo assim, uma cartolina enrolada com os adesivos que eu fui pegar para uma amiga minha. Uns adesivos cheios de pro Dia da Mãe Terra, e estava escrito lá, os adesivos desse negócio era a Mãe Terra, era tudo adesivo do feminino, das mulheres e tal, dessa coisa toda. E um cara diz no meu ouvido, colado assim, passando por mim, algum assédio. E foi muito perto. E aí você pensa, Edita, o que deixa que eu você só te vai falar uma fazer? coisa. Ah, A gente está com 22 segundos restantes. Olha que eita, pena. Lelê, Passou rápido, né? Então, passou. termina aí tua história. Só quero agradecer a todo mundo. Um beijo, tchau. Eu fui. Mas a Edita termina aí essa história. Rapidinho. Não, não vou terminar, não.